Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o declínio das oligarquias. O primeiro governante que nós vamos falar é Venceslau Braz, que governou de 1914 a 1918. Venceslau Braz, que era mineiro, sucedeu o governo de Marechal Hermes da Fonseca. O governo anterior foi bastante turbulento, marcado pela constante instauração do estado de sítio e por conflitos rurais, urbanos e militares. Por isso, buscava-se um sucessor que acalmasse o país, e Venceslau Braz parecia ser, para a maioria das oligarquias, o representante mais apto a governar. Em 1914, a Guerra do Contestado, que nós falamos nas aulas anteriores, ainda estava em andamento, e Venceslau Braz enviou tropas do exército para combater os camponeses que ocupavam a região disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. A Guerra do Contestado estendia-se desde 1912, sendo somente encerrada em 1916 com a dissolução do povoado, a morte de muitos camponeses e a resolução da questão dos limites entre os dois estados. A Primeira Guerra Mundial impactou a produção de produtos para o Brasil. Desse modo, houve a necessidade de desenvolver mais a diversificação da agricultura e da indústria nacionais. A exportação de café também foi prejudicada. Para conter a queda do preço, foram queimados cerca de 3 milhões de sacos de café, mantendo a valorização do produto entre 1917 e 1920. A exportação de alimentos para os países aliados gerou o aumento dos preços desses produtos no mercado interno. Em 1917, houve uma greve geral dos trabalhadores contra os altos preços desencadeados por essa política econômica voltada para o mercado exterior. Destacaram-se na greve os operários das indústrias têxteis de São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, aderiram à greve cerca de 50 mil trabalhadores. Em retaliação às paralisações, o governo federal enviou navios de guerra para o Porto de Santos. No entanto, o movimento continuou ativo e eclodiram constantes greves até o ano de 1919. Não houve empenho do governo federal para atenuar o problema da carência, e para conter o movimento grevista, os operários do setor têxtil receberam 10% de aumento salarial. Para seu sucessor como presidente, Venceslau Braz apoiou a candidatura do ex-presidente Rodrigues Alves, que foi eleito pelo voto direto. No entanto, Rodrigues Alves não assumiu o cargo devido a problemas de saúde. Em janeiro de 1919, o sucessor à presidência da República faleceu, assumindo o posto o vice-presidente eleito Delfim Moreira. A Constituição de 1891 previa a realização de novas eleições caso o presidente fosse impedido de tomar posse do cargo ou não cumprisse o mínimo de 2 anos de mandato. Dessa forma, Delfim Moreira governou provisoriamente a República até a efetivação de novas eleições. Após o governo de Delfim Moreira, foi realizada uma nova eleição na qual Epitácio Pessoa saiu vitorioso. Essa vitória ocorreu de forma manipulada pelas oligarquias, visto que Epitácio Pessoa estava chefiando a representação brasileira na Conferência de Versalhes, lá em Paris, e nem sabia de sua candidatura. Seu governo foi marcado por diversas crises, acompanhando os rumos da economia do pós-guerra, entre elas o aumento da inflação, que obrigou o presidente a se recusar a ceder aumentos salariais, gerando greve geral dos operários. Epitácio Pessoa negou também o aumento do salário militar, indispondo-se com o exército. Essa indisposição agravou-se com a nomeação de civis para o ministro da Guerra e para a Marinha, gerando um movimento conhecido como tenentismo. Epitácio Pessoa adquiriu empréstimos com os Estados Unidos que foram utilizados na política de valorização do café, na instalação de uma usina siderúrgica e na construção de barragens e ferrovias no estado do Nordeste. A fim de conter a ascensão do movimento operário e a onda de greves e revoltas dos trabalhadores, o presidente Epitácio Pessoa assinou, em 1921, a Lei de Repressão ao Anarquismo. A nova lei foi uma ação do governo na tentativa de eliminar a influência das ideias anarquistas no movimento operário.
Durante o governo de Epitácio Pessoa, surgiu o tenentismo, um movimento militar brasileiro de caráter político durante o período de 1920 até 1930. O movimento possui esse nome pela maioria dos integrantes possuírem a patente de tenente. Os militares acabaram perdendo seu poder dentro da política, que foi inaugurado no início da República com o presidente Deodoro da Fonseca, que era militar, um marechal, sendo essa a maior hierarquia do Exército. No Brasil, durante a República Velha, os estados de São Paulo e Minas Gerais regiam o país com a política do café com leite, onde os presidentes deveriam ser eleitos realizando alternância nos mandatos, ou seja, uma hora um presidente paulista e depois um presidente mineiro e depois um paulista de novo e por assim vai. Os presidentes eleitos eram civis e não militares, assim como os demais políticos. O mundo tinha acabado de atravessar a Primeira Guerra Mundial, e após esse acontecimento era fundamental que todos os países fortalecessem suas forças militares. Mas o exército brasileiro nesse período passava por uma grande crise, pois o governo não disponibilizava verbas para necessidades militares básicas como armamento, cavalos, medicamentos e salários atrasados. Outro agravante era a demora em promover troca de patentes, pois os tenentes poderiam ficar anos na mesma função. O propósito do tenentismo era reconquistar o poder perdido com a República Velha e realizar outras propostas políticas como o voto secreto, fim da corrupção, tornar o Estado mais forte, a reforma escolar, independência do poder judiciário, entre outras coisas. Com o crescimento do tenentismo, civis também se juntaram ao movimento, dando mais legitimidade às ideias tenentistas. No dia 5 de julho de 1922, surgiu a primeira revolta tenentista do Brasil, a Revolta do Forte de Copacabana. Os militares revoltosos foram apoiados por outros fortes e por jovens oficiais da escola militar que também se rebelaram. Porém, o governo de Epitácio Pessoa, ajudado pelas forças fiéis do próprio exército, bombardeou o forte e sufocou as demais rebeliões. A Semana de Arte Moderna foi um evento de música, dança, poesia e artes plásticas que ocorreu durante o governo de Epitácio Pessoa, inaugurando um novo movimento cultural no Brasil chamado de modernismo. Em 1922, a elite cafeicultora paulista alugou o Teatro Municipal de São Paulo pelo equivalente a R$20 mil para receber um novo tipo de arte, fortemente influenciada pelas vanguardas europeias e que refletia o progresso e a industrialização que a cidade vivia naquele momento. Até então, o Rio era considerado a capital cultural do país. A elite acabou não entendendo completamente a proposta do evento, mas ele influenciou definitivamente os rumos culturais brasileiros. Mais de 40 anos depois, por exemplo, é possível perceber seus reflexos no tropicalismo proposto por Caetano Veloso e Gilberto Gil. A candidatura de Arthur Bernardes à presidência não foi bem recebida pelos militares, devido ao episódio que ficou conhecido como Cartas Falsas. Em 1921, o jornal Correio da Manhã publicou cartas com críticas ao exército brasileiro e ao ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca. O jornal alegou que as cartas foram escritas por Arthur Bernardes. Mesmo confirmada a falsidade das cartas, essa publicação causou as revoltas militares de 1922, quando ele foi eleito para a presidência da República. Durante seu governo, a instabilidade política e econômica foi marcante, visto que o governo no estado de sítio, enfrentando diversos movimentos tenentistas que se espalhavam pelo país, como a Revolução de 1924 e a Coluna Prestes, além de movimentos operários, bem como uma inflação altíssima devido ao final da Primeira Guerra Mundial. No geral, Arthur adotou medidas autoritárias para combater os focos de revoltas pelo país, marcando assim um governo repressivo, restringindo a liberdade de imprensa. Em abril de 1925, o tenentismo organizou-se formando a Coluna Paulista, liderada pelo Major Miguel Costa, e a Coluna Gaúcha, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes. A aliança entre essas duas frentes formou a coluna Prestes Miguel Costa, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no território nacional e contou com aproximadamente 1.000 militares.
A marcha dessa coluna durou até fevereiro de 1927 e foi um problema às oligarquias dominantes. Com o intuito de equilibrar a economia do Brasil, Arthur Bernardes também propôs corte nos gastos públicos, realizou empréstimos e aumentou os impostos. Indicado pelo Partido Republicano para a candidatura à presidência na República e sem candidatos opositores nas eleições, Washington Luiz tornou-se o último presidente do regime oligárquico, que viria a ser derrubado por um golpe de Estado. O fim do regime oligárquico esteve relacionado tanto à crise econômica que arrasou o Brasil, principalmente após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e também esteve relacionado à crise política dentro da própria oligarquia do café com leite. Durante a presidência da República, Washington Luiz pôs fim ao estado de sítio que funcionou durante o governo de Arthur Bernardes, seu antecessor. Apesar de ter garantido a liberdade de imprensa, essa medida durou pouco tempo. O presidente pretendeu ainda expandir a malha rodoviária do país, incentivando assim a construção de rodovias. Porém, a quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 1929 e a Grande Depressão influenciaram diretamente o declínio da economia brasileira, já que o café conheceu uma enorme desvalorização com esse fato econômico. O resultado foi uma profunda crise na economia brasileira, que refletiu nas alianças políticas da própria oligarquia cafeeira do país. Washington Luiz não atendeu ao pedido de salvação econômica feita pelos fazendeiros do café, que haviam sofrido os prejuízos com a queda do preço do produto. Com isso, acabou criando uma insatisfação em sua base de apoio, que eram as oligarquias. Na relação com as oligarquias dos demais estados, o fato de ter indicado outro paulista para sua sucessão, Júlio Prestes, quando ele agora deveria indicar um presidente mineiro, resultou no abandono da aliança com os políticos de Minas Gerais, na política do café com leite. Por causa dessa situação, foi formada a Aliança Liberal, encabeçada por Getúlio Vargas. Era composta pelos oposicionistas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba, com uma base política que buscava atrair os interesses das camadas urbanas. A eleição do ano de 1930 foi extremamente agitada, mas concedeu a vitória a Júlio Prestes. Parte da Aliança Liberal aceitou o resultado das eleições, mas os mais radicais iniciaram um processo de conspiração com o objetivo de derrubar o presidente. A conspiração ganhou mais força ainda após o assassinato de João Pessoa, que era candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal. Na época, haviam denúncias de que esse crime tinha sido ordenado por Washington Luiz. Os membros da Aliança Liberal conseguiram o apoio de parte dos oficiais que haviam participado do movimento tenentista, também descontentes com as oligarquias que estavam no poder desde o final do século XIX. Em outubro de 1930, as movimentações militares iniciaram-se em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e na Paraíba, com a tomada do poder nesses estados. Em 24 de outubro, as forças militares no Rio de Janeiro conseguiram tirar o Washington Luiz do poder, passando a ocupar provisoriamente o cargo de presidente o gaúcho Getúlio Vargas. Era então o fim da República Oligárquica e o início da Era Vargas. Agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre essa aula. Primeira questão. Em julho de 1924, a elite paulista buscava fugir da capital, bombardeada a esmo pelas forças legalistas. Os misteriosos tenentes, dos quais toda a gente falava, tinham ocupado a cidade. O trecho se reporta a um dos movimentos tenentistas dos anos 20, cujo objetivo era a. Defender o setor cafeeiro em detrimento dos demais produtos nacionais. B. Apoiar o governo de Arthur Bernardes, representante dos seus ideais. C. Introduzir um governo esquerdista, apoiando as reivindicações anarco-sindicalistas. D. Estabelecer o voto secreto e a derrubada da oligarquia paulista, expressão dos piores vícios do regime. Ou E. Reestabelecer o governo monárquico, considerando politicamente mais estável. A resposta dessa questão é a alternativa D. O movimento tenentista, que era composto pelos militares, buscava estabelecer o voto secreto para acabar com a corrupção e derrubar a oligarquia paulista, que estava no poder há tanto tempo, desde a proclamação da República.
Alternativa certa, alternativa D. Questão 2. Washington Luiz administrou o país no período governamental que encerraria a democracia, B. Redemocratização, C. Revolução Constitucionalista ou D. República Velha. Essa questão é fácil. Como a gente está falando de República Velha, Washington Luiz administrou o país no período que encerrou a República Velha. Ele foi o último presidente desse período governamental. Alternativa certa, alternativa D. Terceira questão. No período final da República Velha, o agravamento da crise econômica, a eclosão de revoltas e levantes militares, o crescimento das camadas sociais urbanas, além do acirramento dos conflitos políticos, devido à progressiva divisão das oligarquias dominantes, formam um conjunto de fatores que provocaram a Revolução de 1930, B. República Juliana, C. Revolução Farroupilha, D. Guerra do Contestado ou E. Revolta da Armada. A resposta dessa questão é a alternativa A. Toda essa crise que estava no país, tanto econômica quanto política, levou a levantes militares que eventualmente culminaram na Revolução de 1930, que foi quando os militares tiraram Washington Luiz do poder e passaram a ocupar provisoriamente o cargo de presidente, colocando Getúlio Vargas lá. E esse era o fim da República Oligarca e início da Era Vargas, como a gente comentou. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a aula e a gente se vê na próxima. Até mais!